nos dê. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia e também aqueles que nos assistem pelo YouTube de outras igrejas. Vocês são todos muito bem-vindos. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero lembrar a vocês dos motivos de oração que nós hoje teremos. Vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar por aqueles que estão enfermos também, lembrando da Nina, lembrando do Renan, lembrando da Marilac, lembrando da Rejane, da Juliana, da Raquel, de todos aqueles, o Antônio lá em Resende, todos aqueles que precisam das nossas orações. Lembro vocês também que vocês podem assistir, ou melhor, participar das gravações dos cultos de domingo, se inscrevendo pelo 32836047, com a Kátia, principalmente às segundas, quartas e sextas, e então você poderá vir na gravação dos cultos de domingo, que acontece nos sábados às 10 horas da manhã. Venha, você será muito bem-vindo. Vamos estar orando também pelos nossos governantes, pelos missionários, pastores, pelos profissionais de saúde. Hoje nós tivemos as eleições no nosso país, a votação para a escolha de prefeitos e de vereadores, e nós estaremos orando a Deus por essa apuração, pela lisura nessa apuração, pela honestidade nessa apuração, e que predomine, logicamente, a vontade de Deus. Quero dar alguns anúncios muito bons para vocês. Primeiro, nesse mês de dezembro, o Oração e Ação Kids, que acontece nas sextas-feiras às 19h30, terá uma sequência de programas especiais. Os programas de dezembro serão voltados para o Natal. As programações serão ministradas lá dos Estados Unidos pela Raquel Ferreira, e nós aqui, Igreja Batista da Freguesia, vamos entregar para as crianças, enviar para as crianças um kit de materiais que elas poderão usar nas atividades do Oração e Ação de dezembro, Oração e Ação Kids. Então, você faça contato aqui com a nossa igreja, no 32836047, também final 48, fale com a Kátia, se inscreva, convide os amigos, convide os primos, convide os irmãos, os vizinhos, e nós vamos ter um mês de dezembro delicioso do Oração e Ação Kids, ok? Faça isso. Quero lembrar também que no domingo 22, próximo domingo, 22 de novembro, nós daremos início à Escola Bíblica Dominical Infantil. Ela acontecerá nos domingos às 15 horas. Então, separe aí sua agenda, já convide seus amiguinhos, convide também os seus sobrinhos, os seus netinhos, todos da família, crianças da família. Então, você poderá apresentar a eles essa oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 15 horas. Finalmente, no domingo, dia 29 de novembro, nós daremos início aos nossos cultos presenciais aqui no templo. Então, ponha na sua agenda, você vai poder participar dos cultos presenciais, aqui na Rua Magno Martins, 165, na sede do Templo da Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Possivelmente, nós vamos confirmar isso, os nossos cultos serão às 10h30, porque a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, ela permanecerá acontecendo pelo Zoom às 9 horas da manhã. E às 10h30 nós daremos início
ao culto, como tem sido em casa, né? Tem sido transmitido o culto às 10h30, só que o culto dos domingos de manhã passará a ser às 10h30 aqui, a partir do domingo 29 de novembro. Vai ser muito bom, vai ser uma alegria podermos estar juntos aqui. Lembre que todos os protocolos de cuidados sanitários serão tomados, medição de temperatura, uso do álcool gel, tapetes sanitizantes, espaçamento, distanciamento social, tudo vai ser seguido à risca, para que possamos garantir a segurança de todos aqueles que aqui estarão, ok? Ore por isso, e nós estamos muito felizes, porque estamos caminhando na direção da normalização. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e sido nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, suplicamos a Tua unção do Espírito Santo sobre nós, que estaremos ministrando aqui hoje, para que nós possamos viver, fazer tudo de acordo com a Tua vontade, Senhor, que o Teu Espírito Santo livremente haja sobre nós, em nós, para que nós sejamos ferramentas dóceis nas Tuas mãos, Pai. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar ainda da nossa gratidão por todos aqueles que têm vindo participar das gravações dos cultos nos sábados. Isso é muito importante para nós. Isso aquece o nosso coração. Agradeço também a sempre presente, responsável e capaz participação do grupo de louvor. Os queridos irmãos têm sido tão parceiros, tão companheiros nesse momento tão difícil. Isso tem sido maravilhoso. Muito obrigado a todos os componentes do grupo de louvor. Agradeço também a todos os irmãos que têm desempenhado as suas funções na igreja, mesmo que à distância, na administração, na tesouraria, em todos os trabalhos da igreja, e que Deus abençoe aqueles que são os dizimistas fiéis, contribuintes fiéis. Glória a Deus pela vida de vocês, por causa da fidelidade de vocês. Tem sido possível fazer ação social, tem sido possível sustentar os missionários nos campos, tem sido possível honrar todos os compromissos da igreja, e o reino de Deus avança, porque aqueles que compõem a igreja têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua presença. Deus abençoe vocês. Vamos agora cantar, vamos louvar a Deus com as nossas vozes. Olá, irmãos, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui de novo conosco. E agora eu vou te convidar para a gente poder louvar ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, vocês que estão aqui presentes, ou vocês que estão vendo aí através da telinha do celular, se vocês quiserem ficar em pé, ou do jeito que vocês preferirem, para a gente poder louvar ao Senhor com essas canções. Vamos lá? Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Queridos, então vamos agora ter um momento da palavra de Deus, um momento de explanarmos a palavra. Eu quero convidar a Rose para vir orar por mim, por favor. Ore por mim, pedindo a bênção de Deus sobre mim. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento aqui, Senhor, prestando esse culto ao Senhor. Pai, com toda a nossa gratidão. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos colocar agora a vida do nosso pastor Rogério. Senhor, que Tu venhas abençoar, Senhor, que a palavra que ele possa trazer, Senhor, possa soar em nossos corações, Amém. que é a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Que possa nos fazer, Senhor, sair daqui renovados, no nome de Jesus, Senhor. Usa o Teu servo para glorificar e exaltar o Teu grande e poderoso nome. Amém. Amém. Obrigado, Rose. Quero convidar você a que abra a sua Bíblia. Obrigado ao grupo de louvor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora. Nós vamos pensar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Abra no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. Ok? Gostaria de dar crédito. A inspiração desta mensagem foi inspirada num trabalho do pastor Carlos Novaes, pastor da Igreja Batista da Taquara. Ele esteve bastante doente com sua esposa recentemente pelo Covid, mas já estão recuperados, graças a Deus. Agradeço a influência dele tantas vezes no meu aprendizado, na minha vida. Quando nós nos propomos a
a falar sobre a palavra de Deus, a pregar como cristãos que somos, cristãos evangélicos, nós jamais podemos nos esquecer de alguns pontos fundamentais. Um deles é a vinda de Cristo para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Ele morreu na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Outro ponto que nós não podemos esquecer é de que Jesus Cristo vai voltar. E tem mais, Jesus Cristo está voltando e essa expressão nunca foi tão apropriada como é apropriada agora. Jesus Cristo está voltando. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana, antes de entrar propriamente no assunto. Nossa mensagem hoje tem como título A Identidade Cristã. A Identidade Cristã. Como eu disse pela manhã, eu estive numa reunião com pastores, com cristãos judeus vindos de Israel. Em Israel há um grupo de 20 a 30 mil judeus que se converteram e ali formam uma comunidade de judeus cristãos, muito interessante, que estão muito empenhados em espalhar pelo mundo a notícia de que estão se cumprindo em Israel todos os sinais da volta de Cristo. Tem se cumprido e certamente quando se cumpre entre o povo judeu os sinais da volta de Cristo, se cumpre também os sinais no meio dos gentios que somos nós. Mas estando com esses dirigentes desse grupo que se chama Behold Israel, eu estive com eles e a um deles eu fiz uma pergunta que queria fazer há muito tempo com pessoas que estão naquela região, ali do mar Mediterrâneo, ali naquela região da Palestina, ali estão povos, inclusive o povo judeu. E eu tinha ouvido de algumas pessoas muito confiáveis, que entre os líderes muçulmanos radicais, os radicais, por exemplo, do exército ISIS, estaria havendo conversões de alguns líderes do ISIS. Como? O próprio Cristo estaria se revelando a eles, aparecendo a alguns desses líderes, às vezes em meio aos campos de batalha. E eu tinha ouvido isso, e eu pensei, será que isso é uma fábula? E eu pude perguntar a esses líderes desse movimento, Behold Israel, se isso era verdade. E eles me disseram, é verdade sim. Cristo tem aparecido a alguns líderes dos exércitos muçulmanos radicais e eles têm se convertido a Cristo. E um deles me falou assim, eu tenho uma comprovação pessoal. Mas como pessoal? Ele disse, eu recebi há algum tempo um e-mail de um homem, um sheik do Hezbollah, um sheik de um dos grupos mais radicais, me dizendo que no meio de um bombardeio que estava acontecendo na região em que ele estava, no meio das luzes do bombardeio, ele teve uma aparição de Jesus Cristo para ele. Um desses líderes mandou um e-mail para um dos líderes do Behold Israel, e dizendo, eu quero saber mais sobre esse Jesus, me ajuda. Queridos, isso é tremendo, isso é tremendo. Eu sou uma pessoa muito equilibrada na minha maneira de encarar o texto bíblico, de ter uma fé que é capaz de pensar, mas não dá para negar que o Senhor está voltando, e a gente precisa estar muito atento a isso, muito atento a isso. Quero ler com vocês, recordar um texto que vocês conhecem muito, para introduzir o assunto da identidade cristã. Nós vamos ler Lucas 23, de 33 a 47. Lucas 23, de 33 a 47, que descreve a crucificação de Jesus, nós não podemos esquecer disso.
E o texto diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam, diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Nós não podemos esquecer a crucificação, nem a ressurreição, nem que Jesus está voltando. Nós precisamos ter uma consciência muito clara da urgência de falar do Evangelho, de testemunhar do Evangelho. Talvez alguém diga assim: mas pastor, a Bíblia diz que no fim vai ter tribulação, que haverá um governo único no mundo, que Satanás vai fazer muito mal. É verdade, tudo isso vai acontecer, nós não podemos impedir os fatos escatológicos, mas lembre-se que antes de Satanás reinar, de afligir a raça humana, a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Os crentes serão arrebatados para o céu. Porque enquanto a igreja estiver na face da terra, o mal não vai imperar. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, quanto mais nós pregarmos, quanto mais nós testemunharmos, mais pessoas serão arrebatadas com a igreja, e com isso não viverão esse sofrimento. Se você quer que o seu filho, a sua filha, o seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, seus netos, sejam arrebatados para não viver a tribulação dos últimos dias, fale de Jesus para ele. Fale de Jesus, testemunhe de Jesus. Quero chamar a atenção para a identidade cristã e quero chamar a atenção para algo que aconteceu um pouquinho antes desse relato da crucificação de Jesus. Venha para Lucas 23, 26. Volte um pouquinho. Olha o que aconteceu um pouquinho antes da crucificação. Jesus estava caminhando, a via dolorosa, né? E o texto de Lucas 23, 26 diz assim: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Jesus já havia recebido um cruel castigo.
Jesus já havia sido chicoteado, Jesus já havia sido socado, Jesus já havia sido coroado com uma coroa de espinhos. Jesus estava desidratado, faminto, enfraquecido fisicamente e não suportava mais o peso da cruz. Um homem vinha passando, um sirineu chamado Simão, e a Bíblia diz que ele foi constrangido a levar a cruz de Jesus. Um certo Simão, pode parecer uma pessoa sem nenhuma relevância na história, mas a verdade é que esse Simão ficou famoso, o Simão Cirineu. Veja comigo, deixa marcado aí Lucas 23, e venha comigo até Marcos 15, 21. Esse Simão era uma pessoa que tinha algum destaque aqui no texto bíblico. Veja, Marcos 15, 21, vai nos falar dele. Marcos 15, 21, que diz assim: obrigaram a Simão Cirineu, aqui descrevendo a mesma situação em Marcos, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Em Marcos já se define quem eram seus filhos. Mas em Romanos 16, 13, nós já vamos ver alguma outra citação sobre esses filhos de Simão Cirineu. Romanos 16, 13, vai nos dizer o seguinte: saudai Rufo, o eleito do Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O apóstolo Paulo dizendo isso. Ou seja, nós sabemos que depois daquele episódio na vida de Simão Cirineu, o evangelho chegou na casa dele, e houve conversões. Converteram-se seus filhos, converteu-se sua esposa, cumpriu-se a promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele episódio não foi casual na vida dele, alguma coisa começou a acontecer na sua vida. Quando se diz que era Simão Cirineu, está se dizendo que ele era de uma cidade na costa norte da África, a costa da África que dá para o mar Mediterrâneo. E quando se diz que Simão Cirineu carregou a cruz de Cristo, provavelmente ele carregou aquela trave horizontal da cruz, que era o que normalmente carregavam os condenados, era chamada de antena ou de patíbulo, e era muito pesada. Calcula-se que chegava a 70 quilos até de peso, dependendo do tipo de madeira, de quanto ela estivesse molhada, úmida. E o texto diz que Simão Cirineu foi constrangido, obrigado, foi constrangido a carregar. Olha só, Simão Cirineu ia passando por ali, viu aquele movimento todo, gente gritando, alguém chorando, os guardas chicoteando alguém que estava passando, todo ensanguentado, carregando uma grande trave horizontal da cruz. Os soldados viram aquele homem forte do campo. Vem cá, você vai carregar a cruz desse homem, senão ele não vai chegar lá em cima. Aquele homem foi constrangido, e essa palavra constranger, no grego antigo, ela se referia a uma situação específica interessante. Essa palavra constranger era o que era usada pelo soldado romano responsável pelos correios naquela época. Quando um soldado romano, que era o encarregado de levar as correspondências para o Império Romano, para os vários lugares daquela região, se o cavalo desse mensageiro dos correios adoecesse, quebrasse uma pata, não pudesse continuar, aquele indivíduo do exército romano
tinha o direito de pegar o cavalo que ele quisesse de qualquer um, constrangesse qualquer pessoa ali, ceder o cavalo para que ele seguisse com seu trabalho de levar as cartas. Daí vem essa palavra constranger. É o direito de tomar e obrigar a levar algo. No tempo de Jesus também, o invasor romano, aquele que, o povo romano que ocupou toda aquela região, eles eram considerados os invasores, os opressores, usavam essa mesma palavra por direito, se eles quisessem que alguém dos judeus seguisse de um lugar para outro. Eles tinham o direito de constranger você a ir onde você não queria ir. Era uma permissão deles para aqueles invasores. Essa palavra só era empregada no Novo Testamento, por exemplo, em Mateus 5,41. Dá uma olhadinha, Mateus 5,41, e aí você vai entender bem o sentido desse constranger. Mateus 5,41 vai nos contar algo sobre essa palavra, sobre esse gesto de constrangimento. Mateus 5,41, há um momento em que Jesus está falando, ele diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, você é constrangido a andar com ele 2. Simão Cirineu foi constrangido a levar a cruz. Embora fosse uma honra ajudar Jesus, o Filho de Deus, ele não compreendia isso, o Messias. Ele carregou o patíbulo, a trave, a antena, no lugar de Cristo, com Cristo. Andou ao lado de Cristo, aliviando o sofrimento de Jesus. Sabe, Jesus em algum momento vai dizer assim, aquele que me seguir, toma a sua cruz e segue-me. Jesus não constrange ninguém, Jesus convida. Mas Jesus também dá ciência de que a vida cristã não é molinha, não é um parque de diversões. Toma a tua cruz e segue-me. Nós podemos carregar a cruz da vida cristã de 2 formas. Esta cruz da vida cristã pode ser carregada pela gente de forma constrangida. Há pessoas que olham para a vida cristã e veem na vida cristã um constrangimento, uma obrigação, fazendo da vida cristã uma obrigação. Ou nós podemos levar a vida cristã como quem faz isso por graça. A graça de Deus, que se revelou no Jesus, no Filho, que morreu na cruz, e que diz, vem para a vida cristã comigo, toma a tua cruz e vem. E a gente pensa, meu Deus, que graça é essa, do Deus puro, morrer na cruz por mim, e ainda me convidar para caminhar do lado dele. Nós podemos então viver a vida cristã com constrangimento, ou viver a vida cristã por graça, com alegria. Só que carregar a cruz da vida cristã por obrigação nos fará sentir todo o peso da cruz, todas as contrariedades e todas as dores da cruz. Mas quando nós tomamos a vida cristã, tomamos o convite de Cristo sobre os ombros, em graça, em alegria, é muito diferente. Se nós carregarmos voluntariamente por graça, isso será cheio de esperança, cheio de alegria na nossa vida. E nós podemos carregar a vida cristã com leveza, com honra, com graça. Uma vez eu ouvi uma história verdadeira. Um missionário viu uma menina chinesa, muito magrinha, muito mal alimentada, andando por uma estrada na região em que ele fazia a sua missão, e ela vinha carregando nas costas o seu irmãozinho,
mas ela era tão fraquinha. E aí aquele missionário ficou com pena e perguntou, não é pesado demais, filhinha? E ela disse, não, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Como quem diz, eu o amo. Eu o amo. Ele nunca vai ser pesado para mim. Queridos, se a gente ama Jesus, a cruz nunca vai ser pesada para nós. Nunca. Isso ocorre no exercício do perdão. Se nós amamos a Cristo, se nós confiamos em Deus, perdoar nunca vai ser pesado para nós, vai ser leve. O serviço cristão na nossa vida nunca vai ser pesado, vai ser leve, porque é em graça, é em graça. A fidelidade nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nunca vai ser pesado, porque nós fazemos em graça, nós cremos, nós amamos. Na disciplina do nosso tempo, disciplinar o nosso tempo e usar o tempo da maneira que Deus deseja, nunca vai ser pesado, porque nós amamos. O nosso tempo de oração, o nosso tempo de ler a Bíblia, o nosso tempo para testemunhar, vai ser leve, porque é em graça. Na obediência a Deus, na renúncia, na vida cristã, nunca será pesado, porque é em graça. Muitas vezes, pessoas têm me perguntado assim, pastor, mas, poxa, a igreja não tem que aceitar a homossexualidade? Mas eu digo, poxa, mas está claro na Bíblia que a homossexualidade não é da vontade de Deus. E as pessoas dizem assim, mas pastor, a pessoa ama pessoas do mesmo sexo dela, deseja pessoas do mesmo sexo dela, e ela não vai ter direito. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, não há vida cristã sem renúncia. Se um homossexual quiser viver a vida cristã, ele vai renunciar ao seu desejo. Aí vão dizer, mas pastor, coitado. Querido, o heterossexual vai ter que renunciar ao seu desejo de sair pegando todas, para ser fiel à sua esposa, à sua namorada. Renúncia, renúncia. Aquele que está com uma necessidade financeira, vai ter que renunciar ao dinheiro fácil de uma atitude desonesta. Ele está precisando de dinheiro. Mas se ele quiser viver a vida cristã, ele vai renunciar à facilidade do dinheiro desonesto. Não há vida cristã sem renúncia. Não há. Vida cristã não é parque de diversões. Uma teologia distorcida da prosperidade, ela pretende anunciar a você que o teu prazer e toda a tua recompensa de Deus é aqui, mas ainda não é o céu. Vida cristã exige renúncia, mas se você renuncia ao que seja contra a vontade de Deus, em graça, isso é leve, isso ficará leve. Mas se for constrangido, vai pesar demais. Vai pesar demais. Nós precisamos amar a todos, acolher a todos dentro da igreja. Não importa o que sejam, não importa o que façam, nós acolhemos os pecadores e os amamos, mas os ajudamos a aprender a renunciar àquilo que não seja a vontade de Deus, para que vivam a vontade de Deus. Lembra de como João anunciou Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não que aceita o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Quero lembrar a vocês da nossa identidade cristã. A nossa identidade cristã é aquela que diz assim, eu quero renunciar a mim mesmo, para que Cristo se veja em mim, para que Cristo cresça em mim. Ter uma vida cristã, levar a nossa cruz, pode ser um peso constrangedor ou pode ser glorioso. Orígenes Lessa, um escritor brasileiro, era um escritor conhecido,
e também era um crente presbiteriano, Orígenes Lessa. Ele escreveu um livro que acompanhou a minha adolescência, e muitos de vocês talvez já tenham lido, que era O Feijão e o Sonho. Foi utilizado como livro didático muito tempo nas escolas. Esse homem escreveu um outro livro que não fez tanto sucesso, mas que era Simão Sirineu. Ele escreveu um livro sobre Simão Sirineu, uma história. E conta no livro de Orígenes Lessa, a história que ele romanceou, que Simão Sirineu teria voltado para casa, depois de carregar a cruz de Jesus, e contado para a esposa dele: mulher, eu passei lá em Jerusalém, eu vi uma movimentação, e então me pegaram para carregar a cruz de um certo Jesus. E a sua mulher disse assim: mas Simão, você carregou a cruz, homem, com essa idade, e o peso? E ele falou: o peso? Não sei, o peso ficou com ele. O peso da nossa cruz ficou com Jesus. Aquela cruz que era nossa por causa dos pecados que nós cometemos, aquele peso ficou com Jesus. E ele venceu, e ele ressuscitou ao terceiro dia. O peso ficou com ele. Quando nós carregamos a cruz na vida cristã em graça com Cristo, o peso fica com ele. Amém? Eu quero terminar essa palavra lendo Mateus 11, 28 a 30, apenas para esse texto ficar na sua mente. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Eu sei que você conhece esse texto, mas peça a Deus para que ele faça sentido hoje na sua vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Nós vamos cantar. Convido o grupo de louvor para que esteja aqui. Nós vamos louvar a Deus neste final de culto. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos juntos agora na quarta-feira, no Oração e Ação, estudo bíblico, às 19h30. Que Deus abençoe você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Para aí, Clarinha. Pai, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, Deus. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, aquele incômodo para que nós possamos, Senhor, seguir a Tua vontade, Pai. Nós pedimos nesse momento que o Senhor aceite, Senhor, esse culto, Pai. E esses louvores que nós colocamos aqui nesse altar, Pai. Que ele seja como um aroma suave, Senhor. E que a gente possa seguir, Pai, nessa semana, Pai, no começo dessa nova semana, com um novo propósito, Senhor, com nova esperança, Pai, que nossas forças sejam renovadas nesse momento, Pai, que a gente possa se lembrar sempre, Deus, nos mínimos detalhes, Pai, em todos os momentos, Senhor, aquilo que o Senhor espera que nós façamos, Senhor, que a gente possa viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando então esse culto da noite. Bom estar com você como igreja, onde quer que você esteja. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se no botãozinho vermelho aqui embaixo. E lembrando que a partir do dia 29, os cultos acontecerão ao vivo, aos domingos na parte da manhã, a partir das 10h30 da manhã. Então já anota aí para você poder participar com a gente. E em breve a gente vai passando mais detalhes, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. E até quarta-feira com oração e ação, estudo bíblico. Valeu!